né, na palavra de Jonas, e vamos meditar no primeiro capítulo de Jonas, onde ele tentou fugir da presença do Senhor, porque ninguém consegue fugir da presença do Senhor. Aleluia, Deus. Ele é onipotente, onipresente, ele está em todos os lugares. Aleluia. E começa assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te que vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O 3 diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao Senhor Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez esse Deus se lembre de nós, para não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E lhes respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Aleluia. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai e lançai-lhe ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aleluia. Que palavra, gente. Aleluia.
Esse capítulo primeiro de Jonas, ele fala de um erro que esse profeta cometeu. Quando veio a palavra a Jonas, ele se dispôs, como eu falei anteriormente, mas para fugir da presença do Senhor, porque ele não quis ir àquela cidade para pregar, porque ele sabia que tamanha misericórdia de Deus que ele tinha, porque ele sabia que ele pregando naquela cidade, aquele povo se arrependeria e Deus perdoaria. Mas ele teimou com Deus, e por causa da sua teimosia, quase ele morre, Mas como Deus é tão misericordioso, salvou ele. E vamos ver aqui, irmãos, no capítulo 4. Vamos começar logo no capítulo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Irmãos, sabemos que temos tempestades em nossas vidas, coisas que acontecem em nossas vidas, e nós às vezes não sabemos por que aquilo está acontecendo. Devemos lembrar que muitas das vezes, sempre, nenhuma tempestade está na nossa vida à toa. Toda tempestade, todo momento ruim em nossas vidas, ela acontece através de algum erro que cometemos atrás. Perdoe-me, mas eu vou voltar bem aqui no 3. Quando Jonas entrou naquele navio, aquele marinheiro, o mestre do navio, ele não sabia quem estava entrando no navio dele. Ele não fazia nem ideia de que uma pessoa que estava desobedecendo ao Senhor estava no navio dele. Por isso temos que ter muito cuidado em qual navio vamos entrar, ou quem entra no nosso navio. Aleluia. E voltando para o versículo 4, quando fala da tempestade, Jonas o profeta, ele entrou nesse navio, e ali cada um cheio de temor àquela grande tempestade, eles clamaram, cada um ao seu Deus, cheio de medo. Eles não faziam ideia do que estava acontecendo naquele navio. O mar estava muito tenebroso, estava muito valente, mas eles começaram a jogar as bagagens que eles tinham conquistado com tanto esforço, jogando no mar. Eles julgavam aquelas bagagens, mas eles não sabiam que dentro daquele navio tinha uma pessoa que estava tentando fugir da presença do Senhor, desobedecendo ao Senhor, e orando, e todos eles orando ao seu Deus naquela grande confusão. E ali o responsável estava lá, ele desceu ao porão, lá ele estava dormindo, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. E muitas das vezes, irmão, onde a gente está, tem pessoas que fazem coisas erradas, e ali aquelas pessoas que estão ali convivendo com a pessoa começam a entrar em discussão, começam a entrar em intrigas, e a pessoa que causou aquilo, muitas das vezes ele está dormindo, ele está tranquilo em casa, ele não faz nem ideia do tamanho do erro, às vezes até ele sabe o tamanho do erro que ele está cometendo. Glória a Deus. Mas ele não faz ideia, e ele está na vida tranquila, enquanto o lugar onde ele criou toda a tempestade está lá, acontecendo muitas coisas que não deveriam estar acontecendo naquele lugar. Aleluia. A pessoa que desobedece o Senhor, ele faz a complicação, que é Jonas,
Ele desobedeceu e ele faz a complicação, ele complica todo mundo, entendeu? Muitas das vezes a pessoa, quando ele desobedece ao Senhor, ele complica a sua família, ele complica o trabalho, o ambiente de trabalho onde ele está, ele complica tudo que está ao seu redor, e às vezes ele com tanto medo, ele com um pensamento fraco, ele prefere se esconder, ele não quer que as pessoas enxerguem que é ele que está causando aquele erro. Aleluia. E acontecendo isso, e ele quer que os outros, que consertem o erro que ele fez. E o problema, e os outros que acalmem a tempestade. Ele fez aquilo, mas ele quer que os outros consertem o erro que ele cometeu. Ele quer que as outras pessoas consertem, acalmem aquela tempestade que ele cometeu. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aqui, irmão, agora no verso 6: E chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Aleluia. E chegou a ele o mestre do navio, chegou a Jonas, ali onde ele estava, calmo, ele já tinha descido. A gente já viu, ele desceu ao porto de Jope, aí ele entrou no navio, e ali ele desceu para o porão. Quando a pessoa está desobedecendo ao Senhor, cada ato que ele complica alguém, ou coisa errada ele faz, cada vez mais ele vai descer, ele não vai subir. Aleluia. E Jonas, o profeta, ali no momento em que o mestre do navio, ele chama ele, ali ele é exaltado, ele está sendo exaltado por um não profeta. E ele diz: Por que você não ora ao seu Deus? Pode ser que ele se compadeça de nós e tenha misericórdia de nós. Sabe onde Jonas estava? Lá embaixo. Ele desceu mais um degrau. E a desobediência só não nos faz descer, mas vai mexendo com o nosso juízo, vai deixando a gente descontrolado, a gente fica quase morto espiritualmente, dizendo assim. Vai mexendo com o nosso juízo, e que nem às vezes a gente nem percebe. Jonas, ele estava dormindo tranquilamente, e quando ali o negócio estava quente, lá fora, estava pegando, e Jonas, o responsável por tudo aquilo que estava acontecendo, estava dormindo tranquilamente, e ele sabia quem era o Deus dele, aquele Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra, aquele Deus que não desampara um justo, aquele que procura andar nos seus caminhos, aquele que faz o que ele manda, aquele que tenta cumprir os seus mandamentos. Aleluia, glória a Deus. E ele sabia quem era o Deus que ele servia, mas mesmo assim ele dormia. Irmão, a consciência daquele homem, eu acredito que estava pesada demais. Para ele estar tranquilo daquele jeito, vendo que tudo aquilo, aquela tempestade, ele estava fazendo correr o risco de pessoas inocentes, pessoas que não tinham nada a ver com o que ele estava fazendo, com o que ele estava desobedecendo ao Senhor. Mas aqui ele está sendo exaltado pelo não profeta. Irmãos, temos que ter muito cuidado nessa hora, por não sermos
exortado por pessoas que não é crente, pessoas que não têm fé no Deus que temos. Quando a gente obedece ao Senhor, temos autoridade. Às vezes, até no caminho da igreja, o ímpio, ele começa a falar bobagem, ele começa a exortar nós, fala: rapaz, por que tu vai dar dinheiro para pastor? Tu está sendo um besta, rapaz, isso aí não vai te levar para lugar nenhum. Irmãos, isso é o que mais acontece. Eu confesso que eu passo por isso todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida eu sou atacado. Mas eu sei que o que está dentro de mim, o que está dentro de você é mais forte do que as críticas que a gente recebe. E é tão bom, irmãos, quando a gente anda reto, a gente tenta fazer as coisas certas. A gente sabe que está servindo a um Deus que vai nos recompensar por cada trabalho, por cada esforço que a gente tem. O inimigo, ele se chateia quando ele vê a nossa mudança. Ele se chateia. E aqui Jonas, ele está sendo exortado. Aquele mestre daquele navio, ele não sabia ainda que ele era um profeta. Mas vamos chegar lá, está chegando, na hora que ele abre o jogo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E quando o profeta perde a sua identidade, irmãos, quando o profeta perde a sua identidade, ou o crente perde a sua identidade, é onde ele dá espaço para ser atacado pelo inimigo. Quando o crente perde a sua autoridade e acaba sendo exortado até pelos incrédulos, e acaba sendo exortado até por quem não é crente, como eu falei agora há pouco. É o caso de Jonas. Aqui acaba sendo exortado por alguém que ele devia estar pregando a palavra, alguém que ele devia estar dando conselhos, falando do amor de Deus, daquele Deus misericordioso que servimos. Aqui teve uma inversão de papéis. O crente cedendo lugar ao que não era crente. Que situação, né, irmãos, que ele estava passando? O negócio estava sério. E aqui, esse ensino, eles nos mostram que não devemos ceder lugar a um descrente. Temos que dar a palavra, nós temos que passar a pregar a palavra para ele, que é para ele, ao mesmo tempo, entender que o que ele está fazendo não é o certo, que buscar Jesus Cristo em primeiro lugar é a verdadeira missão que temos em nossas vidas, é a conclusão para conquistarmos o reino dos céus, que é a palavra. Ela nos diz claramente, irmãos, que sem Jesus ninguém vai ver a face do nosso Deus, ninguém vai chegar ao céu de glória. E aqui Jonas, ele está sendo exortado por uma pessoa que é uma pessoa pagã, uma pessoa que não conhecia o Deus verdadeiro. Aleluia! Glória a Deus! Vamos aqui para o versículo 7. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre quem? Jonas. Aleluia. E a sorte caiu sobre Jonas, porque, irmão, o pecado sempre te achará. Não adianta a gente fazer algo errado, desobedecer a Deus ali no cantinho escondido, porque Deus, Ele está vendo, Ele está vendo tudo que estamos fazendo. E aqui na palavra Jonas, ele sabia que estava pecando, desobedecendo um chamado
de Deus. Aleluia. Aonde estivermos, temos que estar com a palavra em nosso coração, com a obediência do Senhor em nossos corações. Aleluia. Porque qualquer erro que fizermos, irmão, sabemos que cada desobediência tem a sua consequência. Aleluia. Vamos dizer, queria que os jovens falassem junto comigo: toda desobediência tem sua consequência. Não adianta a gente fazer algo que não agrada a Deus aqui, mas uma hora lá na frente a gente vai ser descoberto. Aleluia. Mas esse Deus que nós servimos, Ele é um Deus que não faz vergonha a nós. Nós mesmos fazemos vergonha a nós mesmos pelas nossas atitudes. Aleluia. Porque Ele veio para dar vida, Ele veio para nos dar libertação. A partir do momento que Ele deu o seu único filho lá naquela cruz para ser morto, para nos salvar, para nos purificar de todo o pecado, Ele deu aquilo, foi por amor a nós. E Ele quer que nós não vivemos em pecado, que nós não cometemos os pecados. Aleluia. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é vivo, misericordioso, e o seu amor dura para sempre. Aleluia. E por mais que tentarmos esconder, não tem como. E ali eles tiveram essa ideia, eles não sabiam o que estava acontecendo. E eles tiveram essa ideia de lançar aquela sorte. E ali a sorte caiu sobre Jonas. Aleluia. Porque não sabemos quem é que está fazendo isso. E ali não estava tendo revelação nenhuma. E ali a sorte caiu sobre Jonas, como acabamos de falar. Aleluia. Então, irmãos, a gente temos que nos afastar do pecado. Temos que fazer as coisas certas, como Deus nos ordena. Aleluia. Glória a Deus. E aqui no versículo 8, então eles disseram: declara-nos agora por causa de quem se sobreveio este mal, que ocupação é a tua? Aqui eles estão exortando ele, fazendo perguntas a Jonas. De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Jonas continua sendo exortado, irmãos. Jonas diz: sou hebreu. Ele falou assim de uma forma onde ele não quis, naquele momento, abrir o jogo e dizer que ele era um profeta de Deus. Ele disse somente que era hebreu, porque ele sabia da rivalidade que tinha a cidade dele comigo. E temo ao Senhor, e temo ao Senhor que criou os céus e a terra. E não adianta. E o que adianta, irmãos? Temer ao Senhor e fazer tudo ao contrário da vontade dele vai ter consequência, porque temo ao Senhor. A pessoa dizer que teme ao Senhor e está fazendo tudo ao contrário dele, que tipo de temor é esse? Porque quando tememos ao Senhor verdadeiramente, tentamos fazer tudo de acordo com a vontade dele, não a nossa vontade. Aleluia. E de acordo com a vontade dele, o nosso Senhor. E Jonas diz que teme ao Senhor, mas está fazendo a coisa errada, desobedecer a Deus. Seus atos serão responsabilizados por causa de quem os atos deles iam ser responsabilizados por causa de quem? Aí eles perguntam: por causa de quem sobreveio isso? E a sorte caiu sobre Jonas. Irmãos, tudo que nós fizemos de errado, os nossos atos, serão responsabilizados, porque toda obediência tem a sua consequência. Ela vai ser responsabilizada por nós. Nós somos responsáveis pelos nossos erros, não outra pessoa, não o nosso vizinho, nosso irmão, mas nós sim. O nosso erro vai causar algo que vai
E aqui ele continua sendo exortado. E aqui no verso 10. E no verso 10, então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque no havia declarado. Jonas, ele tinha declarado que tudo aquilo estava acontecendo por causa dele. Aleluia! E essa exaltação, ela vem do mundo. E o mundo espera de cada um de nós o compatível com o propósito de Deus. Quando não acontece o compatível com o propósito de Deus, os homens sabem que somos hebreus como ele aqui. Os homens lá souberam que ele era hebreu e que somos e que tememos ao Senhor. Eles dizem: que fizeste? Por que você fez isso? Tendo tudo que você sabe, por que você fez isso? Ele já tinha declarado isso. Então, perguntando por que fez isso, ele já tinha dito, irmão, que aquilo estava acontecendo por causa dele, por causa da desobediência dele ao Senhor. E ele sabia que aquele Deus era poderoso, só aquele Deus poderia acalmar aquela tempestade. Aleluia, glória a Deus. E perguntaram: o que te faremos para que acalme a tempestade? Aí vamos ver aqui no verso 11: disseram-lhe: que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Porque o problema, irmão, ia se agravando, o problema ia se aumentando cada vez mais. E ele já sabe quem é o Jonas. Eles perguntavam: o que vamos fazer? Você está aqui dentro e é o responsável por isso. Temos que caçar um jeito de te tirar daqui. Mas eles estavam, irmãos, eles estavam com tanto medo de fazer mal àquele homem, porque quando aquele homem disse que ele temia ao Deus verdadeiro, eles viram a tempestade, aquele mar, eles já tinham clamado aos seus deuses e nada tinha acontecido. E ali eles sabiam que Jonas, ele estava servindo o maior de todos. E ali eles ficaram com muito medo de fazer o mal àquele homem, machucar ele, com medo de Deus, naquele momento, acabar com aquele navio, matar eles naquele momento. Então, Jonas, ele tomou a sua decisão. E aqui ele diz: e respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós, Senhor, este sangue, porquanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. E temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício e fizeram votos ao Senhor. Aleluia! Quando eles lançaram Jonas no mar, Deus resolveu o problema deles. Mas o problema de Deus não era com eles. O problema de Deus era com Jonas. Quando eles lançaram Jonas ao mar, acabou o problema deles. Então Deus está tratando com o profeta dele. Quando ele desce ao mar, ele desce mais um degrau. Acaba
de um grande peixe. Irmãos, quando nós desobedecemos ao Senhor, quando nós não tomamos a altura de que a desobediência nos leva mais para baixo, nós vamos descer. E foi isso que aconteceu com Jonas. Ele desceu, e até que quando os homens lançaram ele naquele mar, a tempestade se acalmou, e lá ele desceu até o fundo do abismo. E aqui vemos que Deus, uma parte que me tocou muito, que foi a misericórdia de Deus com aquele profeta, com aquele homem, que quando ele faz aquele grande peixe engolir Jonas, ali ele estava protegendo aquele homem da morte, porque se não fosse aquele peixe, o que seria dele? Ali mesmo tinha acabado. Mas quando Deus, eu vou dizer para a amada igreja, quando Deus tem um propósito para cada um de nós, não importa isso, não importa a situação que nós estivermos, Ele sempre vai dar uma solução. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Ele quer que fazemos a vontade dEle. E nenhum de nós, em nome de Jesus, nenhum de nós venha ficar dentro da barriga do peixe. Porque lá ele ficou 3 dias e 3 noites. Lá ele teve tempo bastante para ele refletir no erro que ele estava cometendo. E não era levar a mensagem àquela cidade com mais de 140 mil habitantes, que ali estavam completamente perdidos. Eles não sabiam discernir nem a mão direita e a mão esquerda. Aleluia! E ali, irmãos, Deus, Ele salvou aquele homem da morte, mas para que ele fosse instrumento ideal para aquela cidade, para que ele fosse levar a salvação àquele povo. E é isso que temos que fazer, não desobedecer ao Senhor, porque tentações do inimigo sempre vamos ter, mas tendes bom ânimo, porque Jesus ele já venceu o mundo. Aleluia! Glória a Deus! E é isso, irmão. A mensagem é essa. Eu trouxe para a amada igreja, sem deixar de falar. Irmãos, eu vou confessar para vocês. Quando o irmão Manso, ele tinha me chamado já umas 2 a 3 vezes, irmão. E aí, irmão, está preparado? Disse ainda não. Eu estava quase igual o Jonas, eu estava querendo fugir. Mas chegou o momento, irmãos. E é daqui para frente, em nome de Jesus, eu quero levar a palavra a todos os corações daqueles que estão oprimidos, aqueles que estão cansados. Aleluia! E aí temos que fazer isso. Obedecer ao nosso Senhor, primeiramente a Deus, aos nossos pais, aos nossos pastores. Obedecer a palavra do Senhor, que nunca vamos ter tempestade em nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! E eu tive medo de estar aqui, mas coloquei no meu coração que a palavra de Deus ela tem que ser falada, ela tem que ser pregada. E eu quero agradecer em nome de Jesus por cada vida que está aqui nessa noite. Jesus se alegra muito por cada um de vocês. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Aplausos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, irmão Breno, por essa palavra que veio aí do trono do céu para abençoar a vida da igreja do Senhor. Quem é que recebeu da parte do Senhor? Glória a Deus. Eu também estou muito edificado por essa palavra, né? E aqui ficou algumas frases fortes ditas pelo irmão Breno. Cuidado no barco que você está entrando e cuidado com quem você está deixando entrar no seu barco. Viu?
Palavra muito forte para a gente refletir, não é verdade? E que nós não sejamos como Jonas, né? Que fugiu da presença do Senhor. Que nós sejamos como o irmão Breno, que acabou de dar exemplo aqui, e queria fugir, tá? Caçando um jeito de fugir, mas veio obedecendo a palavra do Senhor. Amém? Então que nós possamos obedecer a palavra do Senhor, nos deixar ser usados pelo Senhor, porque a obra é dele, quem faz é ele. Nós só precisamos ser instrumentos nas mãos dele. Amém? Glória a Deus. Então eu quero avisar aos rapazes, aos jovens, aos moços, ainda não tem nenhum senhor não, que o irmão Silva é o que está mais próximo de ser senhor, mas ainda está longe de 200, porque jovem que é de 0 a 200, né, pastor? Então você jovem, rapaz, moço, ao terminar o culto, eu quero ter uma palavra com você aqui do lado de fora, tá bom? Todos os rapazes, peguem sua cadeira, vai ser rápido, não vamos demorar muito não, viu? Vamos aqui para perto desse poste aqui onde tem iluminação, tá bom? E as moças, as jovens, né? As moças, as jovens, vai ficar aqui dentro com a irmã Wanda, tá bom? A irmã Wanda também vai dar uma palavra para vocês, amém? Pastor? Glória a Deus, aleluia. Queridos, que palavra, amém? Uma palavra abençoada. E para deixar bem claro, o maior erro de Jonas foi querer fazer a vontade dele. E nós precisamos fazer a vontade de Deus. Jonas, ele se chateou com Deus. Jonas, ele tentou fugir da presença de Deus, porque ele não queria evangelizar ninguém. Porque o povo Nínive era um povo mau, era um povo perverso, idólatra. E ele não queria a salvação daquele povo. Mas Deus, ele não veio para os santos, ele veio para os doentes. Glória a Deus. E dependendo de quem seja, leve a palavra do Senhor, porque Deus quer te usar, como usou Jonas. Quando Jonas, ele ministrou a palavra naquela cidade, o rei se converteu, todos ali se converteram. E muitas das vezes, a pessoa que está na droga, a pessoa que está na prostituição, a pessoa que está no adultério, a pessoa que está no mundo do crime, está precisando de uma palavra. Uma palavra de conforto, uma palavra amiga, uma palavra em que eu possa ser usado, você possa ser usado para levar e dizer: Jesus te ama. Amém? Glória a Deus. E não quero fazer a sua vontade, faça a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero avisar que amanhã de manhã, 8h30 da manhã, nós vamos ter escola bíblica. Cadê os meninos aí que estão se preparando para o batismo? Faz assim, você que está se preparando para o batismo. No próximo domingo, passando esse domingo, amanhã no próximo vai ser o batismo. Então você não pode faltar amanhã de forma alguma. Amanhã nós vamos ter uma revisão de todas as matérias que nós estamos estudando. Glória a Deus. E aí eu vou estar preparando você para que no próximo domingo você esteja apto a ser batizado no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. À noite, nós vamos estar aqui às 7 horas da noite amanhã, trazendo no mínimo aí 5, 10 convidados para nós voltar nessa casa no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus, queira dizer: pastor, eu quero confessar, eu quero com a minha boca confessar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu quero fazer parte dessa família, porque eu vejo que essa igreja não é simplesmente uma igreja, é mais que uma igreja. Essa igreja é uma família. Tem alguém no nosso meio? Se tem, levanta a mão, eu oro por você no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. 1, 2, 3. Tem? Se não tem, nós vamos encerrar. Alguém falou? Aí assim, aceitar Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos encerrar. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Amém? Levante a sua mão direita para o alto. Glória a Deus. O amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, a paz do Senhor reine nos nossos corações. O Senhor nos dê graça, o Senhor nos dê uma noite abençoada, um sono tranquilo. O Senhor amanhã nos desperte cedo para estarmos cedo na sua casa, orando, aprendendo mais a sua palavra no nome de Jesus.
Vá na bênção do Senhor, a graça e a paz do Senhor Jesus. Você da live, muito obrigado pela sua companhia, Deus te abençoe. Amém?